essa é a nossa aula 4 da turma Mariana Gross. A gente vai continuar vendo paridade. Nosso próximo exercício é o seguinte. Suponha que você quer ver uma série e a próxima temporada dela tem 25 episódios. E aí você quer ver esses 25 episódios em exatamente 10 dias, de forma que em cada dia você vai assistir ou 1, ou 3, ou 5 novos episódios. Então, a cada dia você só tem 3 opções, ou ver 1 episódio, ou ver 3 episódios, ou ver 5 episódios. E você quer ver esses 25 episódios em exatamente 10 dias. É possível isso acontecer? Esse é o momento da aula de paridade que a gente precisa aprender a tabuada de paridade. Então, vamos constatar o seguinte. Quando a gente pega um número par e soma com um número par, será que a gente sabe alguma coisa sobre esse número? Você pode verificar aí que sempre que eu pego um número par e somo com um número par, eu vou ter um número par também. Parece bobo, mas vamos continuar com a tabuada. E se eu fizesse um número par menos um número par? Se fosse par menos par? Eu vou continuar tendo um número par como resultado. E se eu fizesse um número ímpar mais um número par? Pode verificar isso, eu faço um número ímpar mais um número par, a soma vai ser um número ímpar. Assim como se eu tiver um número ímpar e um número par e subtrair, eu vou pegar um ímpar e subtrair um número par, isso vai dar um número ímpar. Também é verdade que se eu pegar um número par, somar com um número ímpar, vai dar um número ímpar, certo? Par mais ímpar dá ímpar. Se eu fizer par menos ímpar, também vai dar ímpar. E se eu fizer ímpar mais ímpar ou ímpar menos ímpar, isso sempre vai dar um número par. Repara que em nenhum momento o sinal que eu escolhi fez alguma diferença. O sinal, em geral, não faz diferença para decidir se o número vai ser par ou ímpar. Então, se eu tenho dois números pares, a soma ou a diferença vai dar um número par. Se eu tiver um número par e um ímpar, não importa a ordem, o resultado vai ser um número ímpar. E se eu tiver dois ímpares, o resultado vai ser um número par. Então, como a gente pode aplicar isso no nosso problema? Repara que a quantidade de episódios que eu vou ver em um dia é sempre um número ímpar. Ou seja, se eu levei um dia, eu vou ter visto uma quantidade ímpar de episódios. Seja 1, seja 3 ou seja 5, mas vai ser uma quantidade ímpar. Se eu contar o dia seguinte também, o dia seguinte eu também vou conseguir assistir uma quantidade ímpar de exercícios. Então, somando esses 2 dias que eu vi uma quantidade ímpar de episódios e depois uma quantidade ímpar de episódios, quando eu olhar para quantos episódios eu vi depois de 2 dias, isso é uma quantidade ímpar mais uma quantidade ímpar, vai ser uma quantidade par. Ou seja, se passaram 2 dias, eu vou ter visto uma quantidade par de exercícios. E eu posso continuar esse raciocínio. Se eu passar 3 dias assistindo série, então eu vou ter visto uma quantidade par desses 2 primeiros dias, mais uma quantidade ímpar do terceiro dia, vai dar uma quantidade ímpar. Então vamos recapitular. Passou um dia, uma quantidade ímpar de episódios. Se passaram 2 dias, eu vi uma quantidade par de episódios. Se passaram 3 dias, eu vi uma quantidade ímpar de episódios. Se passarem 4 dias, eu vou voltar a ter visto uma quantidade par de episódios. Se eu for continuar assim, tá alternando entre par e ímpar, o que significa que depois do 10º dia, eu vou ter visto uma quantidade par de episódios. E isso nunca vai poder dar o número 25. E é por isso que a gente não consegue resolver esse exercício assim. Outro ponto de vista é pensar que se a cada dia eu vejo 1, 3 ou 5 episódios, e eu quero no total ter 25 episódios, então eu quero somar os números de forma que eu some 10 quadradinhos, 8,
9, 10. Onde cada um desses quadradinhos é o número 1, 3 ou 5. Então eu quero somar todos esses quadradinhos, que são exatamente 10, e dar exatamente 25. Aqui eu vou ter exatamente 10 números ímpares somando. Então, quando eu pegar dois números ímpares, eu vou ter visto uma quantidade par de episódios. Se eu pegar mais 2 dias, eu vou ter visto uma quantidade par de episódios. Se eu pegar mais 2 dias, par, par e par. Ou seja, eu levei 5 vezes para assistir uma quantidade par de exercícios e no final isso vai me dar um número par, então não pode me dar o número 25. O próximo exercício é bem parecido, tem um raciocínio bem parecido, e ele é o seguinte: será que, bom, imagina que eu tenho os números de 1 a 10, esquece o zero aqui, os números de 1 a 10 no meu quadro, e eu tenho o direito de colocar mais e menos entre esses números. Então, digamos que eu vou começar a pôr assim. Será que alguma dessas combinações de mais e menos vai me dar uma resposta zero no final? Se eu fizer depois de fazer essa conta, para todas as combinações possíveis de menos e mais, será que isso vai poder ser zero no final? Aí, para resolver esse exercício, de novo, a gente tem que usar a técnica de paridade, para descobrir que a gente nunca vai conseguir chegar no número par no final das contas. Então vamos lá. A gente pode analisar puramente a paridade desses números. Esse aqui é um número ímpar, esse é um número par, ímpar, par, ímpar, par, e assim por diante. E o que foi que a gente descobriu aqui na nossa tabela? Que não importa se eu estou somando ou subtraindo, a paridade não vai ser influenciada. Ou seja, não importa que, se eu estou somando ou subtraindo, eu vou sempre obter o número da paridade que, de qualquer jeito que eu fizer aqui, vai ser a mesma paridade. Então, independente se eu fizer mais e menos, vai dar a mesma paridade lá. Então, digamos que eu faça mais para todo mundo. Mais ou menos, né? Tanto faz, pode ser menos também. O que eu vou descobrir? Eu tenho esse número ímpar, um número par, um número ímpar, um número par. Será que esse número no final vai ser ímpar ou vai ser par? A gente pode ir somando aos poucos. Por exemplo, esses dois números aqui, se eu somar, vai ter que ser um número ímpar. Que ímpar mais ou menos par é ímpar. Aí quando eu for somar com esse ímpar, vai dar um número par. Aí quando eu for somar com esse par, vai dar um número par de novo. Depois que eu somar com esse ímpar, vai ser um número ímpar. Se eu continuar assim, eu vou descobrir que o número no final necessariamente vai ser ímpar. Você pode fazer desse jeito. Ou você pode ser mais rápido, mais esperto. E em vez de olhar um por um, eu posso olhar de dois em dois. Então, por exemplo, eu sei que esses dois juntos vão dar ímpar. Esses dois juntos também vão dar ímpar. Esses dois juntos também vão dar ímpar. Esses dois juntos também vão dar ímpar. E esses dois juntos também. Então, no final, eu tive um número ímpar, um número ímpar, um número ímpar, ímpar, ímpar. Aqui, esses dois dão par, esses dois dão par. E ficou esse ímpar aqui. Esses dois dão par. Aí sobrou o par mais ímpar, deu ímpar. Outra forma de resolver esse exercício é, bom, já que mais e menos não influencia a paridade, suponho que eu coloquei mais para todo mundo e vamos calcular a paridade do número 1 mais 2 mais 3 mais 10. Aqui a gente foi esperto e calculou a paridade direto. Mas eu também posso fazer essa soma e ver se é um número par ou ímpar, e independente se eu usei mais ou menos, vai dar a mesma paridade no final. Qual é o resultado desse número? Isso é algo interessante da gente aprender agora. Qual é a soma do número 1 mais 2 mais 3 até 10? Eu uso o seguinte truque. Eu faço assim. Eu pego o primeiro número e o último número e eu somo. Essa soma vai dar 11. Se eu pegar o número 2 e o número 9 e somar, também vai dar 11. Então, se eu for entrando para dentro da soma, pegando o último com o primeiro, vai sempre dar 11, o valor 11. Sendo que são 10 números. Então, eu dividi esses 10 números em 5 pares. 5
pares de números. 1, o 10, o 2 e o 9, 1 e 10, 2, 9, 3, 8. Todos eles somam 11. Se cada um desses 5 pares soma 11, se eu somar eles separadamente, cada um deles deu 11, e eu estou somando 5 deles, então no final a resposta deu 11 vezes 5, que é 55, que é um valor ímpar. Essa soma de 1 a 10 deu um valor ímpar, então sempre eu vou ter um número ímpar no final. Em geral, a soma dos números 1 mais 2 mais 3, até o número n, que eu não conheço, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o número 1, somar com o número n, e vai dar um número n mais 1. Se eu fizer isso também com 2 e n menos 1, também vai dar n mais 1. E eu vou fazer assim. Então, só falta descobrir quantos pares de números tem aqui. Sendo que são n números nessa soma. Então, a quantidade de pares de números é n sobre 2. Então, esse valor aqui é sempre a quantidade, o valor da soma dos números de 1 a n. Isso foi só um tópico extra, que eu estou cobrindo aqui nesse exercício. Mas, voltando aqui para o exercício, a gente descobriu que, então, necessariamente, independente de mais e menos, o resultado vai ser um número ímpar. Para a gente já ir mais para frente, repara que a decisão se o número final é ímpar ou é par não é influenciada pelos números pares. Os números pares aqui, eles não fazem nada, não influenciam na paridade. Porque se eu somar um número par ou subtrair um número par, eu vou continuar com a paridade que eu tinha antes. Veja aqui, se eu peguei o ímpar, somei o par, continuei sendo ímpar. Se eu pegar um par, somar um par, vou continuar sendo par. Ou seja, o número par, ele é meio que um número neutro na paridade. Então, esses pares não importam. O que importa é que nessa sequência aqui, eu tenho exatamente 5 números ímpares. E o que vai determinar se essa soma vai ser par ou vai ser ímpar é a quantidade de números ímpares que eu tenho. Nesse caso, a quantidade de números ímpares que eu tenho é 5, que é um número ímpar. Como a quantidade de números ímpares é um número ímpar, isso significa que a resposta final vai ser um número ímpar. Não se preocupe se você ficou perdido com um monte de coisa que eu falei agora. Eu só estou fazendo uma recapitulação bem grande do que a gente pode aprender, mas se você não absorveu isso agora, não tem problema. Desde que você tenha entendido alguma das soluções para esse exercício, tá tudo certo. Se você não entendeu nenhuma, volta um pouquinho até o momento que você conseguir entender alguma coisa e é isso aí. Continua assistindo porque vão ter mais vídeos sobre paridade. Eu espero por vocês.